dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Tio Waltenberg de novo no pedaço. Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão sobre o Império Bizantino e suas heresias. Vamos lá? Vamos ler o texto? Vamos lá. O Império Bizantino dominou vastas regiões de diferentes etnias em 3 continentes: Europa, Ásia e África. Sério? Gente, o Império Bizantino, vocês devem lembrar, ele originalmente tinha o nome de quê? Império Romano do Oriente, né? Esse é o nome original. Império Romano do Oriente. O Império Bizantino tem esse nome original. E ele pegava terras da Europa, claro, né? Aquela região da Península Balcânica, né? Parte da Rússia, certo? Então, vou ter Ásia, sim, o Oriente Médio, aquela região quase toda do Oriente Médio, Fenícia, Palestina, certo? E da África, o Egito, né? A região ali da Líbia, Tunísia, era um império vastíssimo. Então, o Império Bizantino dominou vastas regiões de diferentes etnias em 3 continentes: Europa, Ásia e África, sob a égide de um modelo teocrático centralizado, conhecido como cesaropapismo, do qual o Basileus, que é o rei, concentrava em suas mãos a chefia suprema do exército, da administração do Estado, o poder de César, e da religião cristã, o poder do Papa, né, o poder de Papa. Por conseguinte, os conflitos de natureza política, econômica, social e cultural se manifestavam como questões de religião, as famosas querelas religiosas. Waltenberg, querelas religiosas. Isso, a famosa questão bizantina. É o seguinte, gente. Esse Império Bizantino aqui, né, ele tinha uma população urbanizada. Uma população urbanizada. Essa população urbanizada vivia em cidades fortificadas. Cidades fortificadas. Com que objetivo? Com que objetivo? Defender-se dos ataques bárbaros. As cidades fortificadas foram construídas contra os ataques bárbaros. Exatamente, contra os ataques bárbaros, certo? Contra os ataques dos povos bárbaros. Tá, eu vou também. E aí, o que acontece? Então, as cidades como a Constantinopla, por exemplo disso, elas trancavam, a população se trancava na cidade e ficava resistindo às invasões bárbaras por meses, anos seguidos. Então, com essa população urbanizada e trancada nas cidades, certo? O que vai acontecer? Então, boa parte da população vai se dedicar a leituras religiosas, leituras e debates sobre temas religiosos. Leituras e debates sobre temas religiosos. Consequentemente, vão surgir discussões, brigas internas, né, de temas religiosos. E em virtude dessas brigas, dessas discussões, ocorre o que lá no Império Bizantino, gente? Ocorre o surgimento de heresias. Caramba, sério mesmo? Sério, sim. Às vezes os jovens iam para a praça e ficavam dias, semanas e até meses debatendo assuntos que para nós hoje em dia seriam bestas, né? Simplórios, sem significado, tipo discutir se Jesus Cristo era dono ou não da roupa que usava, se Jesus Cristo tinha uma segunda muda de roupa, se a sacola onde ele levava a sua roupa era realmente sua ou emprestada, porque se Jesus tivesse mais do que uma roupa, ele poderia ser materialista. Imagina Jesus com 2, 3 mudas de roupa, uma sacola. Jesus estaria apegado a bens materiais? Você está brincando? Não estou não, gente. Discussões como essa levavam debates e leituras da Bíblia, de textos escritos pelos doutores da igreja. Por isso o surgimento de quê? De dezenas de heresias. Caramba! E essas heresias acabavam provocando o quê? Acabavam provocando brigas. Querelas. Então a palavra querela significa brigas, exatamente. Querelas. Tem uma querela de investidura, é isso? Não. A querela das investiduras já vai ser lá na França, tá? Lá na França. Não tem a ver com essas querelas bizantinas aqui, não. Tá? Beleza? Então, brigas por questões religiosas. Então, vamos lá? Deu para ter uma noção do que eu estou falando? Vamos nessa. Então, o monofisismo, uma corrente religiosa europeia, tá vendo? Isso aqui é uma heresia. Uma corrente religiosa europeia concebia o caráter unicamente humano de Cristo,
contrapondo-se o poder central e a influência das províncias asiáticas, que defendiam a dupla natureza de Cristo, divina e humana. E aí, Valtemir? Então, gente, o que é que acontece? O que acontece é o seguinte: o monofisismo, ele é contra a chamada Santíssima Trindade. Você já ouviu falar da chamada Santíssima o quê? Da famosa Santíssima Trindade? Ah, já, Valtemir, Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Exato, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembram dessa Santíssima Trindade? Então, os monofisistas, eles eram contrários a isso. Ah, é? Isso. Os monofisistas eram contrários a isso. Os monofisistas. Eles diziam, por exemplo, que Jesus, ele não tem uma dupla trindade, ele não seria humano e santo ao mesmo tempo. Não, ele seria apenas santo. Ah, então o monofisismo, uma corrente religiosa europeia, concebia o caráter unicamente humano. O que está errado é esse unicamente humano. Seria o caráter unicamente divino de Cristo. Ah, entendi, tio Valtemir. Então, não é o correto aí, não é o correto aí. Compreendem? Ah, então os monofisistas não acreditam que Jesus seja ser humano, filho de Maria. Não. Olha interessante isso. Jesus seria apenas o santo, não seria homem, não seria um homem de carne e osso comum. Compreendem? Por isso, quando ele morreu, né, ressuscitou, que foram atrás do corpo, não encontraram o corpo. Os monofisistas diziam que não tem o corpo de Cristo. Jesus não tinha corpo. Era apenas uma representação de um corpo. Caramba, isso para nós hoje em dia parece bobagem. Para aquela época, principalmente para a população bizantina, isso era tema de briga, de discussão. Beleza? Letra B. A questão iconoclasta expressou a divergência entre os sacerdotes orientais, egípcios e maronitas. Defensores são versões cristãs, viu, gente? São, vamos dizer assim, ramificações do cristianismo. Ah, egípcios e maronitas cristãos, sim. Defensores do culto de imagens e os sacerdotes ocidentais, gregos e latinos, contrários ao uso de imagem. Acho que você sabe que é o contrário, tá? Está invertido aqui, né? Está invertido, porque você sabe que a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja Latina, igreja o quê? A Igreja Católica, certo? Apostólica Romana, ela até hoje preserva o culto de imagens, né? Até hoje nós temos o culto de imagens. Valtemir, então, em outras correntes do cristianismo, as imagens foram abolidas. Por exemplo, a Igreja grega, ela aboliu o uso de imagens. Tanto é que mandou-se quebrar as imagens. Ah, então, por isso que vai ter um episódio chamado de questão iconoclasta. Pronto. A questão iconoclasta aconteceu quando um imperador bizantino, chamado Leão III, ele mandou quebrar as imagens de santos. Aí, caramba, iconoclasta. Ele mandou quebrar o quê? O imperador bizantino, ele achando que as pessoas estavam adorando muito mais a imagem do que o próprio sentido de Deus, o imperador bizantino simplesmente mandou quebrar as imagens de santos. Valtemir, inclusive a imagem de Jesus na cruz, sim. Da Virgem Maria, sim. Dos outros santos não precisa nem dizer, né? Quebrar imagens. Caramba, para quê? Para que não haja culto às imagens. Algumas pessoas exageravam no culto a essas imagens, certo? Tinha gente, por exemplo, que, sei lá, estava com uma dor de barriga, vou raspar a imagem do santo aqui de madeira ou de gesso e vou comer um pouquinho da imagem do santo que é para parar a dor de barriga. Imagine isso, gente. Né? Então o imperador bizantino chegou a mandar quebrar as imagens de santos. Tá? Então, quem vai manter o culto são os latinos, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, então essa seria a Igreja Latina, né? Seria a Igreja Latina. E ela preserva até hoje o culto das imagens de santos. Letra C. O Cisma do Oriente, em 1054, que dividiu o cristianismo em duas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Ortodoxa Grega, significando um dos passos decisivos para a afirmação do poder papal na Europa Ocidental e da influência bizantina no leste europeu, onde lá o próprio imperador exerce o papel de papa. Daí a palavra que apareceu aqui. Vocês notaram que aqui tem uma palavra que parece um xingamento? Olha a palavra. Cesaropapismo. Como é que é o nome? Vou ter Cesaropapismo. Caramba, e o que seria isso? Seria a mistura de César, que é rei, né, com papa. Rei e papa. Então, no Império Bizantino,
o imperador exerce o poder político e religioso ao mesmo tempo, diferente do Ocidente, onde o poder político e religioso estão separados. Tá bom? Então, letra D. O Tribunal do Santo Ofício, ou Inquisição, servia para garantir a ortodoxia da Igreja, né, criada pelo Basileus. Não foi, gente. Esse Santo Ofício, o Tribunal do Santo Ofício, ou conhecido também como Santa Inquisição, foi criado por um Papa, né, do Ocidente, para perseguir hereges. Tá? Perseguia, julgava, queimava, torturava. Ah, caramba, a Santa Inquisição. Ela foi muito atuante na Europa Ocidental. Tá? Muito bem. Então, volta bem, não servia para garantir a ortodoxia. Não. A ortodoxia seria a retomada da igreja original. Tá? A igreja católica original. O cristianismo original, por exemplo, não cultuava imagens de santos. Né? Beleza? Então, com o instrumento de controle do poder central sobre as heresias que explodiam primeiramente no Império Bizantino. Não. Esse Santo Ofício foi típico da Igreja Católica Apostólica Romana. Né? O Santo Ofício foi típico da Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Beleza? Letra E. O arianismo, uma heresia religiosa, foi responsável pela conversão dos povos germânicos, os bárbaros, ao cristianismo, defendendo a superioridade dos povos arianos. Gente, não tem nada a ver. Essa seita ariana que surgiu na Idade Média, criada por um padre chamado Ario, não tem nada a ver com a questão racial, que vai ser denominada também de arianismo, muitos anos depois, já no século XIX. Tem nada a ver, certo? O que o arianismo pregava, e por isso virou uma seita religiosa, é que Jesus, ele não tem nada de santo, ele não tem nada de Deus. Há uma separação clara entre Deus, que é o Pai, e Jesus, que é o Filho. Jesus é um homem de carne e osso. Eita, então vou também. O arianismo seria antimonofisista. Pronto, seria mais ou menos assim. O arianismo contraria o monofisismo. Né? Na visão dos arianos, Deus é uma coisa, Jesus é outra. Jesus é apenas um filho, um profeta, aquele que veio para a terra ensinar a palavra de Deus. Mas ele não é o próprio Deus, como muita gente confundia. Certo? Muita gente confundia, aliás, ainda hoje muita gente confunde Jesus com o próprio Deus. Jesus não é Deus, ele é apenas um filho de Deus. Tá? Então, volta bem, esse arianismo converteu bárbaros ao cristianismo? Não tem nada a ver, gente. Isso aqui existia dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Mas vai ser combatido, vai ser inclusive o Ário, o padre que é dor dessa tese, ele será meio que excomungado, né? A Igreja Católica vai excomungá-lo. Então, de todas as alternativas, a única verdadeira é a letra C, quando cita o episódio chamado Cisma do Oriente, quando a Igreja Católica e a Igreja Apostólica Romana se separam. A Igreja Ortodoxa é a Igreja do Império Bizantino, né? Onde o imperador é sua autoridade máxima. A Igreja Ocidental, a Igreja Católica Apostólica Romana, tem como sua autoridade máxima o Papa, sediado em Roma. Beleza? Deu para entender? Tchau, senhores. Fiquem com Deus. Até a próxima.